pessoal, essa aula prática 6 é uma aula prática para a gente treinar a ANOVA com mais de uma via. Então, nesse caso, a gente vai fazer a ANOVA com 2 vias, que é o delineamento mais simples, mas ANOVAs com 3 ou 4 vias vão seguir o mesmo raciocínio, os mesmos passos. Então, para essa videoaula, a gente vai usar esse banco de dados 6, que é um banco de dados que contém informações de 48 indivíduos, 24 do gênero feminino e 24 do gênero masculino. E esses indivíduos foram divididos em 3 grupos. Um grupo que não consumiu álcool, um grupo que consumiu 2 canecas de álcool e um grupo que consumiu 4 canecas. E os indivíduos foram então submetidos a um teste de memória. E o que a gente quer verificar é se existe um efeito do gênero e do consumo de álcool sobre a memória. E vamos então descrever esses resultados de forma apropriada. Então, para isso, vamos abrir aqui o banco de dados 6. E vejam que temos aqui uma coluna que se refere ao gênero, uma coluna do consumo de álcool e uma coluna da porcentagem de acerto dessas pessoas no teste de memória, que é a variável sobre a qual eu quero analisar o efeito. Então, nesse caso, gênero e álcool são as minhas variáveis independentes, certo? Ou os meus fatores. Como eu tenho 2 fatores, preciso fazer uma ANOVA de 2 vias. E a memória, que é a variável sobre a qual eu quero analisar se os fatores têm efeito, vai ser minha variável dependente. Como eu tenho uma única variável dependente, a gente vai fazer uma ANOVA univariada. Então, para fazer esse tipo de ANOVA, a gente vai clicar em analisar, modelo linear geral com uma única variável. Então, esse única variável aqui se refere à variável dependente. Quando a gente clica aqui, abre essa tabela, na qual eu posso inserir uma variável dependente e fatores. Então, nesse caso, a minha variável dependente vai ser a memória, e as minhas variáveis independentes, ou seja, meus fatores, serão gênero e consumo de álcool. E eles serão fatores fixos. O que a gente está trabalhando é sempre com fatores fixos. Além disso, antes de clicar em OK, a gente precisa arrumar algumas coisas, precisa pedir algumas informações. Por exemplo, clicando aqui, em pós-hoc, eu consigo pedir o pós-hoc para alguma dessas variáveis. No caso, gênero, eu só tenho masculino ou feminino. Como eu só tenho 2, se der efeito do gênero, é sinal que o gênero masculino é diferente do gênero feminino. Eu não precisaria de um pós-hoc para fazer essa análise. No entanto, para o álcool, como eu tenho 3 categorias, nenhum consumo, 2 canecas ou 4 canecas, se der efeito do álcool, eu não consigo descobrir qual grupo é diferente de qual grupo. Então, eu vou pedir um teste pós-hoc para o álcool. Eu vou pedir aqui o procedimento de Ryan, que, como a gente conversou nas aulas anteriores, é um pós-hoc meio termo. Nem muito conservador, nem muito liberal. Vou clicar aqui em continuar. Além disso, existe aqui, é possível clicar aqui em opções. Em opções, eu posso pedir tanto estatísticas descritivas, e aí o programa vai te liberar uma tabela com média, desvio padrão para cada uma das variáveis e um teste de homogeneidade. Portanto, eu vou ter acesso ao teste de Levene. Por enquanto, vamos fazer só isso. E vou clicar aqui em OK. Então, vejam que abriu aqui a janela de saída do SPSS e nessa janela de saída ele me dá aqui o N para cada uma das condições, ou seja, eu tenho 24 pessoas do gênero masculino, 24 do gênero feminino e 16 pessoas em cada uma das categorias de consumo de álcool. Descendo um pouco, aparece aqui a tabela estatísticas descritivas. Então, veja que essa tabela dá a média e o desvio padrão, além do N, para cada uma das situações. Então, para homens dentro do grupo, nenhum consumo de álcool, 2 canecas e 4 canecas, e para pessoas do gênero feminino, dentro do grupo, nenhum, 2 canecas e 4 canecas. Descendo um pouco mais a janela de saída, a gente encontra o teste de Levene, o teste de homogeneidade de variâncias. Então, nesse teste, é possível ver que o P foi maior do que 0,05. Lembrando que para o teste de Levene, a hipótese nula é que as variâncias são homogêneas e a hipótese alternativa é que as variâncias não são homogêneas.
Então, como P foi maior que 0,05, a gente vai optar pela hipótese nula, ou seja, vamos estabelecer que as variâncias são homogêneas. Portanto, como a homogeneidade de variância foi atingida, e para fazer um teste paramétrico eu preciso ou de normalidade ou de homogeneidade de variâncias, então isso permite já que eu use a ANOVA. Descendo um pouco, vem a tabela mais importante de uma ANOVA de duas vias. Então, eu vou focar aqui para deixar bem claro para vocês o que a gente está analisando. Então, vejam que nessa tabela eu tenho aqui o gênero, o álcool, e apareceu uma terceira linha que tem gênero asterisco álcool. Essa primeira linha, gênero, ela vai me dar o efeito do gênero. Então, ela me dá o F para o gênero e ela me dá o P para o efeito do gênero. Então, esse P se baseia na hipótese nula de que não existe efeito do gênero e a hipótese alternativa de que existe efeito desse gênero. Ou seja, a hipótese nula é que as médias de memória para os dois gêneros são iguais e a hipótese alternativa é de que as médias de memória para os dois gêneros são diferentes. Nesse caso, como P foi maior que 0,05, eu vou ficar com a hipótese nula. Então, o gênero não teve efeito sobre a memória, as médias de memória para os dois gêneros foram iguais. Na linha seguinte, a gente observa o efeito do álcool. Então, a gente tem aqui o valor de F para o álcool e o valor de P para o álcool. O que essa linha está me mostrando? Que o P foi menor que 0,05 para o álcool, certo? Então, pensando no álcool, nossa hipótese nula seria de que as médias de memória para os 3 grupos de álcool, ou seja, nenhum consumo, 2 canecas e 4 canecas, são iguais. E a hipótese alternativa seria de que existe alguma diferença entre esses grupos. Como o P foi menor que 0,05, isso indica para mim que existiu alguma diferença. Então, alguma das situações de consumo de álcool diferiu das outras. Como eu vou saber qual grupo foi diferente de qual grupo? Então, nesse caso, como a gente tem mais de 2 grupos, o jeito de analisar é fazendo um teste de pós-hoc, que a gente já pediu, é a tabela seguinte, certo? Então, a gente já vai analisá-lo. Agora, o mais importante, mais difícil de entender, é que se eu estou fazendo uma ANOVA com mais de uma via, é preciso analisar também a interação entre as variáveis independentes. Então, ele analisou aqui a interação entre gênero e álcool, que é essa terceira linha aqui, que me mostra um F de 11,9 e um P menor que 0,05. Então, nesse caso, a minha hipótese nula seria que não existe interação, e a hipótese alternativa é que essa interação existe. Então, nesse caso, como P foi menor que 0,05, eu devo considerar que existe uma interação entre a variável independente gênero e a variável independente álcool. O que significa existir interação? Significa que o efeito do álcool foi diferente para cada um dos gêneros, certo? Então, isso significa que o álcool não teve o mesmo efeito no gênero masculino e no gênero feminino. O consumo de álcool teve efeitos diferentes, certo? Então, o efeito do álcool depende do gênero ao qual você pertence. É isso que a interação significa. Como eu vou interpretar de fato essa interação, isso é um outro problema. Então, para descobrir como o álcool afetou diferentemente o gênero feminino e o gênero masculino, existem 2 opções. A gente pode pedir um gráfico para analisar essa interação e a gente pode fazer um pós-hoc dessa interação. Então, eu vou fazer as 2 opções para vocês num próximo momento. Descendo aqui, a gente vê os testes de pós-hoc para o consumo de álcool. Então, veja que eu pedi aqui o procedimento de Ryan, o REGWQ, e o pós-hoc de Ryan, o que ele faz é dividir os grupos em colunas diferentes quando esses grupos são diferentes. Então, olhando aqui para o teste de Ryan, eu vejo que o grupo que tomou 4 canecas foi diferente do grupo que tomou nenhuma caneca ou 2 canecas de álcool, mostrando
Inclusive, dá para ver que a média dos indivíduos que tomaram 4 canecas de álcool foi menor que a média dos indivíduos que tomaram nenhuma caneca ou 2 canecas. Mostrando, portanto, que o consumo de álcool diminuiu a porcentagem de acerto nesse teste.